Olá, eu sou a professora Thaís, estou aqui para a aula de matemática. Sobre o que vamos falar hoje? Vamos falar sobre os números no cotidiano. Você no seu dia a dia, em muitas situações, lendo notícias no jornal, andando e vendo cartazes pela rua, você sempre vai encontrar muitos números. E às vezes nós precisamos usar esses números para resolver problemas. Algumas vezes esses números vêm representados em gráficos. E você sabe ler e interpretar um gráfico? Sabe encontrar num gráfico os dados que você precisa para responder a uma pergunta? Vamos ver como fazer isso. Nós temos aqui um gráfico, tá? Um infográfico que tem várias informações, certo? Nós temos aqui um carro, então é sobre a evolução da frota de carros elétricos. Nós temos aqui as vendas acumuladas em relação aos carros elétricos desde 2005, tá? E aqui nós temos também um outro gráfico que mostra de hoje até 2020, 2040, quanto que é esperado da venda de carros elétricos. Vejam que temos algumas perguntas a serem respondidas observando esse gráfico. O gráfico mostra os anos 2010, 2011 e assim por diante, e a gente consegue ver que as vendas de carros subiram bastante. Por que as colunas estão divididas em diferentes cores? Porque representa diferentes tipos de carros que estão sendo vendidos. E as linhas vermelha e azul mostram os números acumulados. Do lado esquerdo, nós temos a representação dos valores totais. Então, nós vamos de 200 mil, 400, 600 e assim por diante, para a gente identificar a altura da coluna no gráfico. A primeira coisa que nós precisamos fazer, que está indicado aqui no exercício, é marcar no infográfico a parte em que se encontram os dados para resolver o problema. Então, a gente tem que identificar em relação às perguntas que a gente quer responder, tá? A pergunta é assim: enquanto aumentou a frota de veículos elétricos entre 2014 e 2015? Então, nós vamos olhar as colunas do gráfico que tratam de 2014 e 2015. Vejam que a altura da coluna de 2014 está entre 600 mil e 800 mil. Então, a gente pode dizer que são aproximadamente 700 mil carros. E em 2015, a coluna foi até a altura de entre 1 milhão e 200 mil e 1 milhão e 400 mil, o que dá aproximadamente 1 milhão e 300 mil carros. Nós podemos usar esses dados aproximados, 700 mil e 1 milhão e 300 mil. Então, nós vamos anotar os dados que a gente precisa no caderno e fazer a operação para calcular a resposta para saber quanto que a frota aumentou entre esses 2 anos. Então, os dados que a gente precisa são 700 mil e 1 milhão e 300 mil. Então, nós temos em 2014 700 mil e em 2015 1 milhão e 300 mil. Para a gente saber quanto que aumentou, a gente faz uma subtração. Tá? Menos 700 mil. E a resposta são 600 mil. Então, o aumento que houve de veículos na frota de carros elétricos foi de 600 mil. Com isso, a gente viu que a gente precisa analisar sempre o gráfico e procurar nele as informações que são úteis para a gente. O gráfico
vai ter muitas informações, a maior parte delas não vão ajudar a gente a resolver. A gente precisa identificar dentro do gráfico quais são as informações que nos ajudam a encontrar a resposta à pergunta que foi formulada para a gente. Aqui temos mais uma situação que envolve um gráfico. Esse gráfico apresenta o movimento de passageiros do setor aéreo dentro do Brasil entre os anos de 2010 e 2014. Novamente, quando a gente encontra um gráfico, é sempre bom a gente olhar todas as informações que ele tem. Então, o título do gráfico diz assim: movimento de passageiros que envolve embarcados mais desembarcados, tá? Esses números, eles estão em milhões. Esse asterisco aqui dá essa informação. Não são 20 passageiros que estão indicados aqui. E essa coluna da esquerda, a legenda na coluna da esquerda, tem os números 0, 20, 40, 60. Será que foram só 60, 80 passageiros que embarcaram no Brasil no ano todo? Claro que não. Por isso que é importante que a legenda indique que o número está em milhões. Por que a pessoa não colocou aqui 20 milhões, 40 milhões, para economizar espaço no gráfico? Então, ela colocou aqui o asterisco indicando que esses números representam milhões. E aqui na horizontal, nós temos representados os anos que estão indicados nesse gráfico, de 2010 a 2014. A primeira pergunta nos pede que a gente calcule a diferença aproximada entre o número de passageiros nos anos de 2010 e 2014. Em 2010, a gente pode dizer que o número de passageiros aproximado foi de 80 milhões. E em 2014 foi um pouco mais do que 100 milhões. A gente não pode dizer que aquela bolinha está exatamente no meio entre 100 e 120. Eu diria que ele está um pouquinho abaixo do meio. O meio seria 110. Um pouquinho abaixo, eu vou considerar o valor aproximado de 108. Então, em 2010 são 80 e em 2014, 108. Então, vamos fazer a operação. Em 2010, eu vou considerar 80 e em 2014 vou considerar 108. 108 menos 80 para eu calcular a diferença. 28. Então, são 28 passageiros? Não, eu estou trabalhando aqui com milhões. Então, são 28 milhões de passageiros, entre a diferença aproximada entre os anos de 2010 e 2014. Na letra B diz assim: observando o nível de crescimento entre os anos 2010 e 2014, estime o provável número de passageiros no ano de 2018. Entre os anos de 2010 e 2014, se passaram 4 anos. De 2014 até 2018 também são 4 anos. Se o número de passageiros continuar crescendo no mesmo ritmo, também vamos ter 28 milhões de passageiros a mais. Então, considerando que em 2014 tinha 108, em 2018 eu posso prever, fazer uma estimativa que em 2018 seriam 108 mais 28, seriam 136 milhões de passageiros. Como esse gráfico foi feito há algum tempo, a gente até pode conferir se em 2018 o número realmente de passageiros foi de 136 milhões. E na letra C diz assim: uma companhia aérea faz diariamente
cerca de 336 decolagens. Quantos voos acontecem em média por hora? Veja, a companhia aérea todos os dias faz 336 decolagens em diferentes aeroportos do Brasil, tá? Mas a gente pode calcular a média em cada hora. Eu vou dividir 336 decolagens pelas 24 horas do dia. Vamos dividir 336 por 24. 24 cabe uma vez dentro de 33. Então, eu vou subtrair aqui as 24 dezenas e vou ficar com 9. Aqui eu tenho 94 unidades. Quantas vezes o 24 cabe? 334 não, acho que era 336, eu tô com o número errado. 336, isso aí. Esse número aqui não é 4, é 6. Vou ver se eu consigo apagar. Isso. Vou apagar também esse 4 que eu pus aqui embaixo. Então, deu 96. Quantas vezes o 24 cabe dentro de 96? 4 vezes. Porque 2 vezes 24 é 48 e 2 vezes 48 dá 96. Mas se vocês não tiverem certeza, vocês podem fazer a conta separadamente e não sobra nada. Então, em média, essa companhia aérea realiza 14 decolagens por hora. Mais uma pergunta. Sabendo que cada passageiro pode despachar até 23 kg de bagagem, calcule quantos quilos no máximo um avião transportará com as bagagens despachadas por 122 passageiros. Vejam que cada passageiro pode levar até 23 quilos, mas tem uns que vão levar 20, outros que vão levar menos. Mas no máximo, se todo mundo quiser levar a quantidade de bagagem a que tem direito, nós teremos 122 vezes 23 quilogramas. Então é essa conta que a gente tem que fazer para resolver esse problema. 122 vezes 23. Multiplicando primeiro as unidades, 3 vezes 2, 6, as dezenas, 6 dezenas, e 3 vezes 1, 3 centenas, tá? Depois eu vou multiplicar as dezenas. Então, 20 vezes 2, 40. 20 vezes 20, 400. E 20 vezes 100, 2.000. Aqui eu troco por uma centena. Então, a quantidade de bagagem são 2.806 quilogramas. E essa é a resposta da última questão. Então, nós vimos hoje como identificar no gráfico os dados que a gente precisa para resolver um problema e as operações necessárias para encontrar esses resultados. Certo? Até a próxima aula!